Hoje nós vamos estar falando aqui com o Dr. Alex sobre a primeira carta aos Coríntios. Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo! Obrigado. Estava terminando de me arrumar. Ah, muito bem. Aí é chique, aí é chique. Aí é chique, tá vendo? Aí é Aí chique. quando o povo entrar Eu tô agora... igual a vocês. Dizendo assim, não fiz nada, foi tão rápido. Daqui um dia ele vai pegar aquele escudo, ó. Aham, é ali, ó. Eita, Capitão América. Olha, é engraçado, né? As meninas me deram aquele presente, e aí eu fui lá no Thiago Negro, no Primo Rico, Aham. né? E aí, assim, foi um presente bem diferente, né? Poxa, um escudo. Normalmente a gente ganha cueca, né? Cueca, meia e tudo, mas deram um escudo. Mas foi muito legal, porque eu cheguei lá no Thiago Negro, eu tenho uma foto. E tem um painel de um monte de boneco de super-herói, os escudos menores, maiores. Eu digo, agora eu ganhei minha referência aqui do escudo lá do Primo Rico. Tá vendo? Eu digo, top. Pegou lá a tem unção. um podcast do Primo Rico, que também é muito conhecido. Então eu digo, opa, tô antenado aí. Tá certo. Tem tá alguma certo. coisa em comum, né? Tá certo. Coisa boa. E Cacazinha, bom dia. Rose, bom dia. Sejam bem-vindos. Marcileia. E aí, quem puder mandar aviãozinho aí pro pessoal ir entrando, pra gente ir fazendo esse aquecimento, pra gente chamar um maior número de pessoas para serem abençoadas aqui agora, né? A gente aprendendo um pouquinho mais dessas cartas tão legais, né? Tão atuais para os dias de hoje. Sim. Né? E com esse convidado aí especial, o doutor Alex, que é Amém. pastor também, uma bênção, estudioso Cheio da de título. palavra. Cheio de título. Cheio de títulos, cheio. Então vamos lá, né? Então vamos começar. Doutor Alex, muito obrigada mais uma vez, de verdade, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente, né? Nós fizemos aí um compromisso de todo final de semana estarmos falando da palavra, de uma carta de Paulo. E você foi o designado, o escolhido pelo Senhor para falar de Coríntios, né, Valdir? Show de bola. Que é uma carta tão maravilhosa, né? Então bora lá, Valdir. Bora. Pode arrochar, pode começar. Então, a gente queria saber assim, um pouco desse contexto de Paulo, né, para escrever essa carta para os Coríntios. E aí, se a gente puder começar o primeiro segmento falando um pouco, né, dos problemas, porque eu não vou falar, porque eu vou deixar você falar, né? Mas essa carta ela tem objetivos bem claros e são muito atuais também, né? Mesmo que ele tenha escrito há muito tempo atrás, né, há 2000 anos aí, mas eles são muito atuais para os dias de hoje. Né? Então, é interessante porque a carta de Coríntios, ele escreve em razão de uma demanda, por causa daquela comunidade nova, né? Então, eu acho que assim, a gente pode começar dizendo que algumas coisas são importantes na caminhada que a gente tem, e a primeira coisa é você saber a sua identidade, né? Até do ponto de vista dos coaches, né? Quando você vai receber uma mentoria, você tem que saber quem você é. Você sabendo onde você está, você sabe para onde você vai. E Paulo está lidando com uma comunidade nova, né? Uma comunidade que tem todo tipo de informação. Eu acho que talvez eles tivessem um pouco da antecipação do que é o Google, né? Porque eles tinham vários deuses, né? Os gregos tinham muitos deuses, muitas culturas, era muito eclético, era muito aberto, né? Então, assim, a coisa era muito misturada. E Paulo vem com uma mensagem muito clara sobre identidade. Primeiro, como judeu, né? Criado aos pés de Gamaliel, sobre uma disciplina de estudo, de compreensão de todos os mandamentos, das ordenanças, dos estatutos, de tudo aquilo que representa a lei judaica. E agora, como crente, né, como cristão, ele reorganiza isso tudo. E ele quer passar esse mesmo parâmetro para essa galera aí que tem uma visão, né? Como é que se diz? Distorcida. Às vezes até good vibe, né? A gente pode dizer assim hoje, assim, né? Good vibe, né? Tá tudo bem, tudo legal. Não, é tudo normal. Tem tudo nada a boa, ver, né? Tem nada a ver e tal. Então, assim, eu acho que o interessante é essa questão da identidade, porque ele começa chamando essa galera que tá precisando de puxão de orelha e diz assim, aos irmãos em Coríntios, né? Então, assim, ele declara que mesmo com algumas coisas que estão bem erradas, né? Que ele está vendo lá, rapaz, vocês precisam mudar esse parâmetro aqui. Mas vocês são nossos irmãos. E é interessante essa dinâmica que ele tem, né? Ele vê coisas que precisam ser ajustadas, mas ele não duvida da identidade deles como cristãos, né? Como filhos e servos, e chamando os caras a reorganizar essa visão e a maneira como eles vivem. Eu acho que esse é um bom contexto, né? Me chama muita atenção, ele tem implantado essa igreja nessa região, porque era uma região estratégica, né, portuária, onde se passavam muitas pessoas. Tinha um fluxo muito grande de pessoas que entravam e que saíam. Então, isso era estratégico também para disseminar, né, a palavra de Deus.
né? Aquelas pessoas que chegavam naquele lugar, então elas tinham acesso, e também, do mesmo jeito que elas saíam, elas também levavam essa mensagem, né? Então, foi importante ele colocar essa igreja, né? E um pouco das pesquisas que eu fiz, diz que ele passou 18 meses. Foi uma das igrejas mais complicadas, né? Para ele, considerando a cultura idólatra, né? Tinha um templo de Afrodite, né? Lá, né? E aí, isso... Mesmo assim, com todos esses desafios, por entender que era uma cidade estratégica e por acreditar que Deus transforma o ser humano, ele colocou essa igreja lá, né? Tanto é que é a igreja que tem logo 2 cartas. Exato. E É é onde ele mesmo. passou mais tempo também, né? E ele foi por uma estratégia de Deus, né? Porque Deus, através de um sonho, diz assim: vem, passa a Macedônia, né? Vem para Macedônia, é um varão, né? Ele tem a visão de um homem que chama pedindo ajuda para ele ir para Macedônia, enquanto ele queria ir para outro lugar, e Deus impediu que ele fosse para outra região e direcionou Paulo para ir para Macedônia, né? Então, a Isso mesmo. estratégia que Deus deu para ele, fazendo assim: eu tenho muita gente aí, fale, não te cales, porque eu tenho muita gente aí. Ele, a princípio, ele sempre chegava na cidade querendo levar o evangelho para os judeus, né? Para o povo judeu. E de verdade, aí ele dizia assim: já que os judeus não querem ouvir, eu vou pregar para os gentios. E os gentios se convertiam, muita gente, né? Se convertia de verdade, porque ele tinha um evangelho muito direto e o chamado dele era esse: levar as nações, né? Ele queria atingir e queria chegar em Roma, e chegou em Roma, né? Uhum. Sim. Então, por ser uma cidade com a cultura, né, cheia de Liberdade. liberdade, libertinagem, né? Deuses pagãos e etc. Era uma igreja que tinha muitos problemas. Eu elenquei alguns deles aqui, como divisões dentro da própria igreja, Partidarismo, imoralidade né? sexual, Partidarismo, né? O primeiro é o partidarismo, partidarismo, né? né? É aquela, o Eu sou time, de né? Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo, e cada um ia lá dizendo de quem era, né? Então, e ele falou também sobre dúvidas sobre o casamento e sobre o celibato, comer alimentos sacrificados a ídolos, desordem e egoísmo, né, na ceia, o mau uso dos dons espirituais no culto e a falta de entendimento sobre a ressurreição, né? Então, É muita coisa. eu acredito que isso aqui tudinho continua hoje. Se ele viesse, se ele estivesse aqui, ele ia escrever essa mesma carta, não E é? principalmente lembrando assim, a gente ainda vem de uma cultura que a gente consegue entender o cristianismo. Agora existem países, por exemplo, na China, na Índia, que eles são totalmente alheios a essa visão. Então, assim, a gente fica pensando: o pessoal, né, como é que eles viviam assim, né? É complicado, como é que eles não tinham, algumas coisas eles não eram totalmente sem noção. E aí a resposta é: hoje poderia ser da mesma forma, como a Val disse, até mesmo para nós, como igreja ocidental, mas para igrejas onde onde é iniciado o projeto, onde não tem nada de cristianismo, os caras estão totalmente perdidos também, né, sobre esses conceitos, né? Muitas coisas erradas. E também me chama a atenção assim, hoje, eu acredito que Paulo estava interessado em fazer discípulos e não só levar uma religião, né? Porque a gente sabe que a religião tem seus dogmas, tem suas regras, tem suas exigências, mas quando a gente fala em discípulo, né, é de uma outra dimensão, né? Muitas vezes a gente está preocupado em implantar igrejas, e é certo a gente implantar igrejas, mas se a gente implantar discípulos, nós vamos ser a igreja de Jesus, aonde nós formos, né? Perfeito. Então, Mas eu digo de implantar, eu acho interessante você falar isso, Val, porque assim, a gente encontra mesmo hoje muita gente resistindo à questão da igreja. E eu vejo um exemplo bem antigo, né, que as pessoas, talvez hoje seja menos frequente, mas é engraçado. Assim, vou imaginar uma igreja tradicional, uma igreja limitada do ponto de vista dessa visão global, né? Mas quando ela chega numa comunidade mais simples, mais humilde, mais pobre, rapaz, transforma. Por quê? Porque quando o cara se converte, ele para de beber, ele para de jogar, ele para de fumar, ele para de bater nos filhos, assim, agressivo, ele trata melhor a mulher, ele se arruma, os meninos vêm tudo bonitinho para a igreja, vão para a escola dominical, né? Lembra aquela coisa antiga? Os meninos vêm banhado, vêm cheiroso, vêm... É tudo assim. E as pessoas que até nem sabiam ler, começam a ler. Eu sou da época que pessoas aprenderam a ler com a Bíblia. Então, assim, a Bíblia é tremendamente transformadora. A igreja, mesmo aquela igreja pequena, distante, né, que é colocada num lugar que não tem nada, ela transforma de maneira poderosa, como transformou a gente, por princípios, né? Aí o que Paulo que você está dizendo, que eu concordo plenamente. Paulo quer transformar pessoas, né? Transformar discípulos, para que a gente tenha princípios para dizer: isso aqui eu negocio, isso aqui eu não negocio, isso aqui eu não faço, não abro mão,
porque eu sei da minha identidade. A gente volta para o começo da Sim, carta, né? Eu sim. sei a minha identidade, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu não Firmado em preciso. Cristo, né? Uhum. Você falou isso aí da leitura, né? Que as pessoas aprendiam a ler a Bíblia. Olha que engraçado. Eu lembrei de uma história aqui. A avó do Rogério, a avó paterna dele, ela não sabia ler nada. Mas pedia para ela ler um versículo, ela abria a Bíblia e lia. Agora pedia para ela olhar uma coisa. Vó, abre uma agenda aí, pega o telefone de alguém. Ela não consigo, não sei ler. Ela só conseguia ler a Bíblia. Olha que coisa mais Meu incrível. Jesus, Não é que incrível milagre isso? também. Sim, Não tem, é? tem vários milagres. Eu quero lembrar assim, lembrar a minha primeira sogra, né? Que é a Nilza. A Nilzinha, a conversão dela foi por abrir a Bíblia. Ela era uma pessoa de. Val conhece muito bem, né? Uma pessoa de convicção muito firme. Então, assim, se você quisesse apertar, quisesse levar o evangelho para ela não quisesse, ela lhe cortava na alta, você ia fora. Ela não queria saber, não queria conversa. Agora, Aham. interessante, ela estava dentro de uma igreja chamada Igreja Messiânica. Alguém Uhum. chegou, né, para ela abrir um texto, e lembrando assim, esse momento de libertação é fruto de oração e jejum da moça que trabalhava na casa dela, que não tinha argumento, nem conhecimento, mas o que ela fazia? Ela jejuava e orava. E um dia alguém abriu a Bíblia assim, abriu João 14,6 assim, me explica essa passagem aqui, por favor, porque ela era líder, ela sempre foi líder. Uhum. E aí ela viu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém tem ao Pai senão por mim. O que aconteceu? Ela fechou a Bíblia, aí disse assim, não sei, peça para o rapaz lá da frente, e foi embora. Ela se converteu naquele momento. Uau. As escamas dos olhos fez Sim. todo sentido. Mas o que? A Bíblia, ela abriu a palavra, ela leu a palavra. E o interessante é que Paulo leva a palavra, Paulo leva o evangelho, a gente precisa ter essa visão clara de abrir a palavra, de mostrar a Bíblia, ter textos bíblicos, de ler, de focar em parte, porque é fundamental. Sem a Bíblia, não dá, não. A Não dá. libertação acontece de maneira extraordinária pelo Espírito, mas é uma ferramenta poderosa a leitura da palavra de Deus, né? Uma grande arma, né? Hein, Alex? E lá também falava que eles estavam tendo muitos problemas com relação à imoralidade sexual grave, né? Teve um caso de incesto. E aí, a santidade e a pureza moral, a gente continua até nos dias de hoje, né? Mais E esse é um difícil ainda, tema, hein? e esse é um tema que a gente precisa abordar, né? Porque muitas vezes, o que é que acontece? A gente tem receio de não falar abertamente aquilo que Deus fala e aquilo que Deus diz através da sua palavra, né? Então, Paulo, ele dá o conselho sobre pureza e sobre imoralidade, né? E a responsabilidade da gente honrar a Deus com o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, né? Então, me fale aí quais são suas considerações a respeito dessa questão da santidade e da pureza. Eu quero só ler o texto assim, que eu acho interessante, bem rapidinho, né? Uhum. O texto tá lá dizendo Paulo puxando a orelha da galera, porque tinha um cara que teve um relacionamento com um parente próximo. Madrasta, né? Aí ele disse assim, rapaz, vocês estão errados, vocês eram para ter resolvido essa situação, porque vocês estão tolerando um negócio que não é para ser tolerado, não é para ser permitido. Né? Isso aí Entregue esse homem, assim, entregue esse corpo a Satanás, né? Isso Ele era bem lá direto. fora. Exato. E aí ele faz assim, ó. Ele diz assim, já vos ordenei antes e hoje novamente falo que vocês não devem se assentar, né, com impuros. Aí ele diz assim, não me refiro aos impuros do mundo, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Mas alguém que se dizendo cristão age como não cristão. Ele diz assim, com esses, nem sequer comais. Pesado, né? Sim. E assim, hoje eu sei que a pornografia, ela é um vício de verdade. Ela destrói o cérebro. É um vício semelhante à cocaína. Se você olhar uma ressonância magnética do cérebro de um viciado em pornografia, de um viciado em cocaína, a destruição é semelhante. Semelhante. E aí, o homem hoje tem muito acesso. A gente tem acesso às redes sociais, internet, né? A gente precisa falar o quê? Tem OnlyFans, tem tudo. E os algoritmos, eles são super rápidos em detectar aquilo que os seus olhos se detêm. Por exemplo, vocês sabem para que serve essa câmera frontal aqui do celular? É para quê? Para tirar foto, selfie. Olha só que negócio interessante. É verdade, é para o algoritmo ele não precisa mais que você clique dando like. É verdade. Ele detecta aquilo que você passa mais de 3 a 4 olhando, segundos, fixando né? o seu olho. Fixando o olho, e aí ele joga naquilo que lhe chamou a atenção. Sim. E vai jogando, porque o jogo da internet, do Instagram ou de outras redes sociais, é atenção. Quanto mais atenção ele obtiver de você, mais ele vai lhe oferecer aquilo lá para você ficar grudado e pregado na internet. É verdade. Então, a pornografia ela tem essa dinâmica.
E aí você vai embora. E outra coisa, tem assim, exposição, tem a questão do corpo, né? E essa história toda que você vai chamando a atenção, e é isso que as pessoas querem ver. Então, assim, é interessante para nós que a gente tem um desafio muito grande de selecionar WhatsApp, grupos, conversas, selecionar o que eu vejo na TV, selecionar o que eu vejo no meu celular, selecionar o que eu estou vendo no meu Instagram, né? Então, Sim, assim, aquela lupazinha do Instagram vai dizer muito do que você tem interesse. é verdade. Verdade. Interessante. Paulo já selecionava antes mesmo de ter rede social, né? E E ele assim, avisava, selecione, né? é, Selecione, e, vigie. e é o que a gente precisa entender, né? A gente está falando de casamento, mas, por exemplo, as mulheres, elas têm uma força gigantesca sobre os homens. Sim. Por exemplo, quem poderia ter derrubado José? A Patifa, né? A mulher de Potifar. Quem derrubou Davi? A mulher. Sim. Quem derrubou Sansão? A mulher. Sansão deitou sobre um colo errado. Salomão. Então a mulher tem um poder. Salomão. Salomão também. Salomão foi conduzido por mulheres de outras nações, né? Sim. Então, assim, Por isso é Paulo interessante. casou. Hã? Paulo? Por isso que Paulo casou. Aí tem uma controvérsia, né? Porque alguns dizem que Paulo era viúvo, Paulo não tinha mais mulher e Mas eu tudo. acho que não, Porque porque aqui mesmo em Coríntios diz que ele falou assim, se algum... mas dizem que ele já tinha perdido a esposa. Porque ele diz né? assim, Eu eu gostaria que acredito vocês que ele tivessem não como eu tenha estou. casado. Eu acredito. Ele não era Assim, casado, não era casado. Ele diz assim, né? Se alguns não casarem, né? É melhor se tiver assim, como ele diz assim, se tiver abraçando, né? É melhor que se case. É melhor casar. Justamente. Mas se não quiser casar, que seja como eu. Ou seja, ele não era casado, né? Gostaria que vocês ficassem como eu estou. Ele fala assim, como eu estou. Então existe essa controvérsia se ele era casado ou não. Então, assim, é uma discussão teológica. Mas, assim, ele nesse momento ele não tinha esposa e estava disponível para o evangelho, né? Disponível para evangelizar. O verdadeiro celibato, né? Celibatário, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Eu estou casado há 2 anos. E eu digo assim, meu amigo, casamento é o laboratório de Deus, é uma disciplina espiritual, vocês sabem disso. É verdade. Então, eu acredito assim, de verdade, eu acredito a santidade na terra. Eu acredito que um pastor, ele prega com muita propriedade, vivendo isso dentro de casa, porque é a mulher e os filhos que o autorizam, tanto que o pastor é chamado assim, quem almeja episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que o bispo seja esposo de uma só mulher, crie seus filhos sob a demonstração e sob disciplina no Senhor, porque quem não governa a própria casa não pode governar a igreja do Senhor. Então, assim, é um laboratório, é de verdade uma disciplina espiritual o casamento. Você cresce porque você tem que lidar com o diferente, né? Você lida com alguém, às vezes, totalmente diferente, e aí você tem uma maturidade espiritual de lidar com essas adversidades do dia a dia, situações e tudo. Então, eu digo assim, é bom estar solteiro para evangelizar, mas estar casado é a melhor forma de você ser moldado, ser forjado, lapidado na base. É a maior forja que existe, é o casamento. Ontem eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes, né? Ele falando um contexto sobre Coríntios, 1 Coríntios, e ele disse assim, sexo antes do casamento é o quê? É pecado, né? Fora do casamento, aí ele disse que é fornicação. Sexo fora do casamento também é pecado, é adultério. E sexo dentro do casamento é santo. Então, tem que fazer sexo no casamento. Aleluia! Palavra poderosa. Patrícia tá na live? A Paty tá na live? Ainda não, irmão. Esse te digo. Te digo isso porque tem intimidade. Mas é interessante porque antes o diabo quer aproximar vocês antes do tempo. Depois ele quer separar. Entendeu? É assim, é tudo dentro do contexto. Eu e Paty nos preservamos. Não tivemos nada dentro do casamento. Mas ela ouviu. Eu não ouvia nada porque assim, não tinha ninguém que tinha coragem de dizer um negócio desse pra mim, né? Mas diziam pra ela assim, você é doida? Não vai fazer nenhum test drive? Esses são os conselhos do mundo, né, Alex? Mas são conceitos errados. Porque, assim, o casamento, o sexo é fundamental, mas não é a única coisa que vai manter o casamento. Porque, vamos dizer que eu tenho... Hoje em dia, por exemplo, a mulher... Eu estava até conversando com outra pessoa sobre isso. A mulher tem 2 opções, né? Por exemplo, a gente ouviu de uma pessoa... A Isabela estava falando comigo assim... fulaninha de tal... Uma influencer lá de São Paulo muito conhecida. Uma senhora, já tem uns 45, 47 anos. Uma menina, tá? Uma jovem. É jovem. 47 anos. Eu acho também. Uma meninazinha. Então, assim, aí ela disse que ela queria casar com alguém do perfil dela.
porque ela tem independência, ela tem dinheiro, ela pode viajar e tudo. Aí eu disse assim, ó, você pode ser guiada por duas coisas. Primeiro, por alguém que tenha poder aquisitivo e similaridade com você, né? Ou você pode guiar-se por princípios, alguém que tenha caráter, alguém que tenha, né, seja de verdade, alguém que pode estar do seu lado. E aí o dinheiro não vai ser o mais importante, Não. porque nem sempre você consegue unir os dois. E aí a gente já falou sobre isso, né? Por exemplo, se beleza e dinheiro fossem capazes de manter casamento, Hollywood não tinha separação. Não Porque tinha. lá as pessoas mais bonitas e milionárias, às vezes bilionárias, estão ali. E o princípio é diferente. Alguém que não negocia, alguém que está ali trabalhando o respeito, que é fundamental dentro do casamento, o amor e o respeito. Mas, assim, são coisas que hoje a mulher precisa decidir o que vai fazer, né? Você vai escolher o quê? São dois caminhos. Se você olhar para os olhos, você vai fazer igual Ló, né? Ló olhou as Campinas do Jordão e disse, não, olha só, aqui é top, vou ficar aqui. Deixou o deserto lá, a terra árida, para quem? Para Abraão. Sim. Abraão disse, beleza, é melhor o deserto com Deus do que o jardim com o inimigo. Sim. E ele foi para a boca do inimigo lá, para Sodoma e Gomorra. Olha só. Então, assim, foi uma péssima escolha de Jó, que ele foi orientado pelo Pelos visual. olhos, né? Pelos olhos, não, é um engano, um embuste, que você se dá mal quando você é guiado pelos olhos, pelo coração, e você não está na dependência de Deus, porque Deus é tudo nessas horas. É Um verdade. casamento sem Deus não funciona. Não. Nada Não funciona. resiste, não resiste. Nada. Ó, quero ressaltar aqui, ó, a presença da minha amiga, doutora Juliana, um gênio da nutrologia. Olha Boa, só, seja minha amiga, bem-vinda. gente boa. Obrigado aí pela presença, Ju. Coisa boa. Tanta gente boa. Meu amigo, doutor Ronaldo, olha lá do Sul, melhor pediatra que eu conheço, fantástico. Coisa Muita boa. gente legal, cara, bacana. Já preparem aí 2 perguntas, gente, para o doutor Alex responder. Para nós. Né? Pra nós. Doutor Alex. Ele tá jogando a bola para ele Aí, hoje. é né, você Paulo? é um especial. Vamos Nós aqui dividir. somos as entrevistadoras. Falando, Bora. só uma coisa engraçada que eu lembrei agora, né? Falando de casamento, né? Que ele fala, né? Que a mulher não é dona do teu corpo, né? O marido que é, né? E o marido não é dono do teu corpo, é a mulher que é. E aí, eu lembro de uma pregação do Cláudio Duarte que ele fala assim: engraçado, o jovem fica doido pra casar, pra namorar, pra poder transar todo dia. Casa pra você ver, casa! Casa que você vai ver quantas vezes você vai fazer, né? E é isso, infelizmente, né? O mundo é assim, né? As pessoas querem namorar no antes, né? Mas e no casamento, quando tá liberado, quando é prazeroso, fica uma coisa assim, né? Ah, não, hoje não. A dor de cabeça vem, né, doutor Alex? Né? O marido já chega com comprimido dizendo assim, amor, eu trouxe um comprimido para você. Ela diz assim, ué, por quê? Eu não tô com dor de cabeça. Eu disse, aleluia, hoje tem. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria saber. Ou seja, hoje não tem desculpa, né? Mas olha, eu acho que tudo, de novo, são disciplinas, né? Por exemplo, quando a gente fala de você largar um pouco mais o celular, de você dar mais atenção à leitura bíblica. Eu gosto muito. A Pieira sentou do meu lado domingo passado, aí ela viu a Bíblia toda marcada, né? Ó. Uhum. Aí ela disse assim, esse aí lê a Bíblia. Eu digo, é nada, peixe, isso aqui eu comprei de um crente que lia a Bíblia. Aí eu fico com essa propaganda aqui dizendo que eu li, eu fico com ela, né? Eu comprei já toda marcada, essa daqui é a mais cara, já vem toda arriscada para dizer que você lê a Bíblia. Mas assim, a gente vê que eu olho, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de riscar. Por quê? Porque eu estou dando atenção. O celular, se você lê a Bíblia no celular, é bom, cômodo. Se não tem jeito, é para ler. Mas fica o tempo todo. Chega uma mensagem do Instagram, você fica, vixe, quem é que foi? Aí chega um negócio no WhatsApp, aí você fica, a atenção vai embora. E eu quero dizer assim, semana passada, eu ouvi da Margot, a Margot, que é a coach lá da Camila Vieira. E eu fiquei, assim, impactado com o que ela falou. Por quê? Porque ela disse que no escritório dela tem um cantinho, um canto que ela separou para o Senhor como quarto de oração. Lembra daquele quarto de oração? Sim. Ela tem um lugar dentro da casa dela que é do Senhor. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu fiquei com vergonha. Porque eu disse assim, olha só, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus por causa do coração quebrantado, mas porque ele estava preocupado com onde Deus estava. E eu nunca me passou pela cabeça, eu tive vergonha por isso. Eu disse, por que eu nunca separei um lugar? Deus, ó, essa casa aqui foi o Senhor que me deu, esse lugar aqui é do Senhor. Eu fiquei pensando assim, puxa, tá errado isso aqui. Eu tenho que ter um lugar. Eu sei que a gente ora em qualquer lugar, a gente ora no quarto, ora no escritório, na cama, na sala, em todos os lugares. Mas assim, tem um lugar para Deus na sua casa? Toda casa é de Deus, show, mas a gente diz assim, meu filho, a casa é sua, mas ele tem um quarto dele. Tem um banheiro dele, a gente quer dar pro filho o quarto, o banheiro, né?
Agora, cadê o meu lugar aqui O separado, secreto, separado né? para O o Senhor? lugar O secreto, né? Que você secreto, o encontra com lugar que ele. você sabe assim, aqui tem presença de Deus, é aqui que eu falo com Ele, aqui que eu me encontro com Ele todos os dias. Sim. E eu fiquei impactado com essa mensagem. Para dizer assim, eu preciso separar um lugar para Deus aqui, para dizer, Senhor, é aqui que eu vou falar com o Senhor. Legal, né? Achei Legal, legal. E interessante. você separou esse escritório aí? Você separou esse cantinho aí onde você está? Sim. Legal, legal. Porque eu sempre vejo você aí, né? Você estudando aí, ó, e o óleo, ó, o óleo. É 1 litro. Isso aqui é a doação forçada que eu peguei do carro do Rogério. Foi mesmo. Nós fomos ungir numa célula, e aí o Alex, tô precisando do óleo. Carregou o óleo. O Rogério, Cadê rapaz, o se eu óleo? soubesse, tinha levado o pequenininho. Catei o óleo do Rogério aí. Mas olha, eu acho que é isso aí, assim, na nossa prática do dia a dia, a gente precisa desvincular dessas coisas que roubam a atenção, o tempo, a qualidade, tanto com Deus quanto a própria família, né? A gente sentar, conversar, bater papo, gastar tempo nessa brincadeira assim de relacionamento. E eu acho que esse é o maior poder quando você tem um sucesso profissional para permitir que você tenha tempo. Eu admiro, por exemplo, a Val e o Flávio pela dedicação, que eles ainda trabalham full time. Admiro você, né, Etienne, o Rogério, pela maneira como vocês são servos, a maneira como vocês estão dispostos, querendo ouvir. E eu tive a oportunidade essa semana, assim, eu atendi uma paciente ontem, foi fantástico. Metade da minha consulta foi falando sobre a vida dela, que ela é uma mulher de Deus, as lutas que ela enfrenta, que repercute na saúde dela. E foi muito bom, porque assim, é o que a gente chama lá no Nordeste de começar a potoca, né? Uhum. Você conversa criando conexão com a pessoa. Isso para mim é maravilhoso, isso não tem preço. Eu saí feliz com Deus, dizendo assim, Deus, eu amo isso aqui, né? Ter uma pessoa e gastar tempo, investir tempo, porque é a melhor forma de você dizer que aquela pessoa para você tem valor, né? Sim. Você está gastando tempo com ela. Sim. E falando de Jesus, então, melhor ainda, né, Alex? Puxa E vida, aí não tem eu queria trazer para a gente falar um pouco também sobre o amor como essência de vida, né? Paulo fala sobre isso no capítulo 13 dessa carta. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui já ouviu alguma coisa sobre Coríntios 13, né? todo casamento, né? Quase todo casamento, Convite quando de não fala de casamento, Eclesiastes, né? ele fala de Coríntios. Ou de Cantares, né? De Cantares, ele fala de Coríntios, né? Verdade. Mas eu quero ressaltar o seguinte, ó. Ali, Paulo fala sobre amor ágape. Não está falando sobre casamento. Ali o contexto não é de casamento, é o contexto de amor que tanto atinge o nossos relacionamentos, todo, né? como atinge como um todo, exatamente. E assim, eu sei que um dos grandes desafios que a gente tem, e eu digo isso até porque Paulo, quando ele se despede, quando ele vai se justificar no ministério dele apostólico, ele diz assim, quando ofendidos, quando agredidos, não revidamos. Para um cearense, meu amigo, isso É cearense é difícil, muito né? difícil, é uma palavra difícil, né? Porque Você os cabas não cearense, levam desaforo colérico, para Pro cá. sanguíneo, pro cearense, pro colérico, pro sanguíneo. É fácil não, né? aí onde a conversão aparece. É onde você decide assim, eu até citei com vocês, eu estava numa mesa e eu recebi duas afrontas seguidas numa mesa, assim, numa reunião científica, e naquela lá eu fiquei pensando, eu falei com Deus literalmente assim, Senhor, será que eu respondo? Tá aqui me cutucando com vara curta. Mas ele disse assim, não, eu não vou responder não, eu vou ganhar essa briga como? Fingir demência total, Sim. né? Deixei passar, e assim, o objetivo é dizer assim, fazer até mesmo o que Deus faz. Eu vou dizer um negócio que para mim, assim, é extremamente difícil. Qual é? Primeiro, é dizer assim, Jesus na cruz disse o quê, né? Senhor, perdoa-os. Uhum. Eles não sabem o que fazem. Sim. Primeiro ponto. E segundo, Deus, quando ele perdoa mesmo antes de você pedir perdão, né? Quando Deus perdoa Davi, ele diz assim, o Senhor já te perdoou. Davi, Tá tudo pequei. pronto. Ele diz assim, Tá o tudo Senhor pronto. já te perdoou. Amém. Né? O filho pródigo, quando volta para casa, O pai não tá houve de sermão, braços não houve abertos, né? nada. Não houve nada. O pai dele estava na janela esperando, porque a gente não tem essa dimensão do patriarcado, né? Do pai como autoridade. Ele jogou o nome do pai na lama. Foi. Ele se perguntasse para 10 dos amigos do pai dele, os 10 iam dizer, rapaz, não receba, desça a chibata, não aceite, ele lhe Sem desonrou, sofrer, deixa ele quis pagar. que você morrer, ele quis que você morresse, rapaz, ele queria que você morresse, que ele queria seu dinheiro, manda esse menino embora, ele não presta não, pau que nasce torto, vai morrer torto, né? Mas o pai não, o pai estava esperando o filho voltar. Braços abertos, né? No início, né, Alex, quando comecei a ler a Bíblia, eu li essa passagem e eu falava mais, gente, se fosse esse pai, eu não recebia esse menino, não. Ah, eu recebi de
de jeito nenhum. E aí fiquei do lado do irmão, né? Ou seja, poxa, o irmão tá lá o tempo inteiro. Como é que ele não Não deu? matou Não nem a galinha. matou nem uma galinha, nem uma ovelha. Não, rapaz, como é que pode? Mas só que eu não entendia, né? Que aquele filho que pediu aquela herança antecipada pro pai era eu também. Né? E outra, aquele filho que também não aproveitou a presença do pai também é. Meu Deus do céu, quando isso Olha, caiu a ficha. Diga. Etienne, a parábola do filho pródigo não é pro pródigo. A Não, parábola é pro filho que ficou em casa. É pior do que o que foi para fora. exatamente, que tem o pai e não aproveita a presença dele, né? Porque assim, ó, se você vê essa passagem de Lucas, capítulo 14, é uma sequência de 3 itens perdidos. A matemática insana das 99 ovelhas, onde ele deixa 99 e vai buscar a perdida. A dracma perdida, que é onde ela encontra aquela dracma e faz uma festa com as Fala pros amigas. amigos, E do filho os pródigo. vizinhos. Mas o desencadear da sequência vem por uma afirmação que ele ouviu dos judeus, dizendo o quê? Ele senta e come com pecadores. O versículo que dá início a essas 3 parábolas é porque eles questionam Jesus por priorizar gente que não valia nada para o judeu legalista e religioso. Aí Jesus mostra o valor dos itens perdidos. E aí, depois, eles entendem que a parábola é para eles. E aí ele diz, nós somos cegos. Ele disse, não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês dizem que vocês veem, agora vocês têm pecado. Sim, sim. Então, assim, aquela parábola é para o cara que não comemora o perdido. E eu quero dizer assim, às vezes, nós, nas nossas células, a gente não se incomoda com o perdido. Nós, na nossa igreja, a gente não se incomoda com o perdido. Eu vou falar sempre daquela garota de programa que chega na igreja. É o exemplo que eu gosto de dar. Chega uma garota de programa vestida para matar. Quem é que vai chegar lá? Menino, às vezes, não encosta ninguém. Não encosta Sim. ninguém. Quem devia encostar? Não os homens. Mas as mulheres deviam ir lá e receber e dar um abraço. Elas estão preocupadas do marido não olhar para elas. Homem, que conversa é essa? É verdade. Você fica aqui, você não vai lá falar com ela. Não olhe não, né? Não olhe não, se você olhar, você é um homem morto. Abraçar com amor, né? Sim. Olha, porque a igreja precisa disso. A igreja, na verdade, o papel da igreja é esse, né? É esse. Muitas vezes exclui muito mais do que ama, né? E é o por isso que está travesti, registrado. quem é que vai tá receber o escrito. travesti? Quem é que vai lá dar um abraço? A gente já fez um trabalho com os travestis. Eles ficavam impactados. E eles iam lá escutar a palavra, às vezes todo montado, todo esquisito. Sentava ali do jeito deles. Mas eles estavam lá. E eu não esqueço. Tem um testemunho da Leila, uma garota de programa mais conhecida de Vitória do Espírito Santo, que ela disse que ela drogada, envolvida sexualmente com as piores coisas que você podia imaginar, loucura. E ela ia drogada, ela ia para a igreja. E a amiga dela falou assim, tá louca, amiga? Tá doida? Você tá drogada? Você vai na igreja? Ela disse, eu preciso ouvir a palavra. Uau. Eu preciso ouvir. Ia drogada, ia sentava no final do banco, e ela ouvia a palavra e ela se converteu. Você precisa dessa história. Ela tinha um outdoor em Vitória do Espírito Santo. Isso é uma reportagem na G1 sobre ela. Tá. E ela foi convertida, cooptada pelo Espírito. Então, o que é que eu quero dizer nessa hora? Aí entra Coríntios 13. Que a gente chamar o normal, o simples, o comum, o empalitosado. Maravilhoso, né? É fácil, lindo, a pessoa arrumada. Mas e o cara que, né, é esquisito, que não deveria, entre aspas, estar ali tudo, ele precisa ser melhor recebido. Gente, a última coisa que uma garota de programa espera é que uma mulher receba com um abraço, um beijo, um bem-vindo, que bom, como o pai recebeu o filho pródigo. Sim. Né? E é isso que a gente precisa ter essa dimensão. Cara, que bom que você está aqui, que bom que você veio, que maravilha ver você aqui, cara, nós estamos felizes com a sua presença. Mas isso é algo que precisa ser cultivado, porque às vezes não é comum para a gente, não é fácil. Mas é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente foi chamado para fazer. Né? Eu lembrei agora, Valzinha, daquele testemunho da pastora Sandra. Conhece ela, Alex? A pastora Não. Sandra, uma que tem Sandra Alves. uma cabeça bem raspadinha assim. Ela agora é vereadora em São Paulo. Ela tem um não testemunho não. incrível. Ela era prostituta, garota de programa. E macumbeira. E ela, para irritar a igreja, as pessoas da igreja, principalmente as mulheres da igreja, porque se vestiam, né? Com saia comprida, tampando o corpo, ela ia fazer o ponto dela na porta da igreja. Tu acredita? E Na o pessoal porta fala assim, da igreja. E aí, os irmãos, né? Os irmãos, as irmãs. exatamente. Aí Deus usou quem? Uma criança de 6 anos. Virou para ela e falou assim, o nome dela era Sandra. Só que o apelido dela era Sandrão, porque ela é alta. E aí Deus usou a menininha, Deus falou assim para ela assim,
falou assim: Ê, Sandrão, se você soubesse o tanto que Deus te ama. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos ver. Desse jeito, ela disse que o olhar daquela criança, aquela frase, ela entrou no coração dela e começou um processo, né, Val? Porque foi daí que ela começou o processo dela. Porque não foi, outro dia ela estava na igreja orando. Não, não foi. Mas o olhar, o amor daquela criança, ela falou: se você É a soubesse. semente. A O semente. pastor Joide. Uma isca, Pastor sabe? Joide. Acendeu uma isca. Uma faísca, uma isca não, uma faísca no coração dela. E é incrível isso, né? Ou seja, os adultos não faziam, mas o pastor sempre dava bom dia, falava com ela, tratava ela muito bem, levava a cesta básica, mas ela sempre excluía. Mas essa criança tocou o coração dela de uma forma sobrenatural. O pastor Jorge foi convertido porque a mãe dele, Dona Odete, ela dizia: meu filho. Ele era travesti, transformado, era uma mulher por completo. E aí ele dizia: meu filho, Jesus te ama. Ela bem simples, ela dizia assim: meu filho, Jesus te ama. E aquilo foi ficando no coração dele. Eu lembro que tem um caso muito parecido, assim, de improvável, no Texas, perto de como é que é o nome do Las Vegas? Perto de Las Vegas, tinha uma igreja que tinha um lugar para banho e comida para mendigos, para moradores de rua. E tinha um morador de rua que era tão fedido, tão sujo, tão assim, o cheiro era insuportável que os outros mendigos não ficavam perto dele. Os outros mendigos não ficavam perto dele. Quando ele chegou nesse centro, veio uma irmã e deu um abraço, foi dar um abraço nele. Ele disse: não me abrace não. Ela disse: não, eu vou lhe dar um abraço. E deu um abraço. Falou que Jesus amava. E aquilo dali mudou a vida dele. E ele hoje trabalha no centro de recuperação de mendigos e moradores de rua. Que lindo. Por causa Esse é o amor. É o gesto. É o gesto, é o amor ágape. E aí, por isso que eu gosto de dizer assim, aquele texto de Coríntios não fala sobre somente para casamento. Não, tem que ser aplicado no casamento, mas aquele é sobre o amor com os irmãos, com a igreja, né? De ter misericórdia, paz, paciência, graça. Né? Então, assim, isso é revolucionário dentro da igreja. E aí modula, inclusive, quando ele vai falar dos irmãos que querem aparecer através dos dons, né? Que ele diz assim: você quer aparecer, quer ter profecia, quer falar em línguas? A profecia é superior ao dom de línguas, né? A profecia é superior ao dom de línguas. A profecia é muito maior. O amor é muito superior a qualquer um deles, né? Então ele começa a falar e a regular o que eles eram levados pela evidência, pela notoriedade, por aparecer em vez de servir, né? Sim. Maravilhoso. E é tão atual, né, isso tudo. Por exemplo, eu acredito muito que todos esses problemas que a igreja de Coríntios teve naquela época, nós continuamos passando por esses mesmos problemas na igreja atual de hoje, né? Essa questão de divisão, de moralidade, né? Ele fala também de brigas judiciais entre irmãos, né? Podendo resolver o problema dentro de casa, levam para fora, né? Essa questão do casamento. Entrega para um juiz pagão, né? Ao invés de resolver com cristão. Sim. Isso. Comer alimentos sacrificados a ídolos, né? A questão da desordem, né? Na ceia, o mau uso dos dons espirituais e a falta de entendimento sobre ressurreição. É muito atual tudo isso. E aí sobre comida, eu acho que é interessante a gente colocar assim, porque tem gente que, assim, a gente sabe que existe uma vertente que fala que não se deve comer determinada comida. Eu quero recitar Paulo, né? E a gente já teve conversando, eu e a Paty, sobre esse assunto, e diz assim, ele fala sobre fracos na fé. Gente, olha, por exemplo, eu posso comer qualquer coisa. Esse negócio é do diabo. Não, rapaz, é de Deus, eu vou orar aqui. Tá abençoado aí. Consagrado ao Senhor. Está consagrado ao Senhor. Porque essa bola é de uma empresa demoníaca. Agora é da minha casa. Senhor, abençoe esse negócio aqui que está entrando na minha casa. Acabou. Então, assim, você precisa entender que, pela oração, você santifica o alimento, né? Inclusive, Paulo deixa claro isso. Você come carne para Deus. Você não come carne para Deus. Você come só frutos vegetais, coma para o Senhor. Quem não come para o Senhor. Assim, a gente não está entrando na parte da nutrologia, né? Do emagrecimento. Mas a gente está falando assim, né? A questão de santificação de alimentos. Eu jogou fora essa história de que alimentos são proibidos, né? Sim. A questão de alimentos sacrificados a ídolos, por exemplo, alimento de encruzilhada. Gente, é a mesma coisa do pão consagrado que Davi comeu. Era o único pão que tinha para comer, era o pão do sacerdote. Ele comeu e não morreu. E nem cometeu crime. Porque era um pão consagrado ao Senhor, mas era o pão que Deus está dizendo assim: menino, isso é consagrado para mim, mas deixa ele comer aí, porque ele está com fome, ele vai morrer se ele não for comer. É uma questão de coerência, né? É verdade, mas tem também, né? Até mesmo aqui em Coríntios fala, né? Que
se for para perder o coração do irmão, né? Se for fazer ele pecar, então que não coma, né? Nós temos que ter esse cuidado também, né, Alex? Eu lembro agora, vou contar uma história do pastor Jackson. Claro. Ele falou que ele estava num almoço e ele é paraense, né? Comida paraense, enfim, chegou para comer uma determinada comida, eu não lembro o que era, e uma mulher falou assim, pastor, você vai comer isso aí? Isso não pode não, isso aqui é para demônio não sei o quê, né? E aí ele falou assim, não, irmã, não é não. Aí ela insistiu assim, né? Uma vez, na segunda Uma vez, aí ele, veemência, oh, né? meu Deus, ele tentou explicar para ela, e ela, não, isso é para Satanás. Ou seja, se ela visse ele comendo, aquilo ali às vezes seria uma porta para ela poder, né? Como Paulo mesmo diz, né? Se você come e faz com que o outro caia e coma comida também dedicada a deuses, então você vai fazer com que seu irmão peque. Então não coma. Então o pastor, nesse dia, aí ele falou assim, meu Deus, eu queria tanto comer essa comida, mas essa mulher tá me atrapalhando. Aí ele, ok, ele decidiu não comer essa comida. Mas ele falou assim, Mas, mas ele falou pra pastora, Neila, vai lá. A hora que ela for embora, pega uma marmitinha pra mim que eu vou comer lá em casa. Eu vou comer em casa. Meu Deus, porque ela não entendeu, né? Ela não entendeu. Então ele entendeu que ele, comendo aquilo, ia fazer com que aquela mulher se pecasse, ou se desviasse, né? Desviasse a fé dela, né? agora eu quero dizer que existe uma via de mão dupla. Uhum. Porque quem se escandaliza precisa também entender que a Bíblia chama ele de fraco na fé. Fraco na fé, justamente. Sim. Porque senão vira uma tirania, né? Porque assim, eu vou me escandalizar se eu ver um pastor tomando uma cerveja? Eu não posso. Rapaz, tomar uma cerveja não é problema. Você tomar uma taça de vinho. Ah, mas vinho é porque está na Bíblia. Meu Deus do céu. Entendeu? Sim. O X da questão não é a bebida que é proibida. A embriaguez é condenada, né? Não vos embriagueis com vinho. Mas a bebida não é proibida. E a outra coisa é o contexto, né? É o contexto. Você está num contexto, você vai para a Alemanha, uma igreja na Alemanha. Eu já ouvi falar de pastores que vão e ficam meio assim, porque eles tomam cerveja normal lá. É uma bebida normal. E lá, dentro do contexto, eles acham plenamente normal. Lógico, você tem que fazer com sabedoria, com entendimento. Mas, de novo, a gente sempre tem que avaliar o coração. Eu posso estar no prostíbulo? Posso. O que é que eu vou fazer lá? Eu posso ir para o carnaval? Posso. Você vai fazer o que lá? Eu já fui. A gente já foi para carnaval, pregar o evangelho, já foi, tá? Então, a gente tem vários lugares que você pode ir em qualquer lugar do Senhor. O inferno é do Senhor. Deus está sustentando o inferno. Se Deus tirar a mão do inferno, o inferno desaba. Ele desaparece, porque Deus sustenta o inferno. A pessoa pode até se escandalizar agora, né? Mas eu estou dizendo assim, é para dizer que a presença de Deus está em todos os lugares, em qualquer lugar. Né? Então depende assim, do intuito do meu coração. Né? Eu lembro que eu saí da Santa Casa um dia, e aí eu estava esperando, né, a minha esposa me pegar lá na Santa Casa em Fortaleza. Aí tinha uma garota de programa na esquina, e eu comecei a falar de Jesus para ela. Aí eu disse assim, é que eu estou esperando a minha esposa. Aí ela virou assim, e o que ela vai dizer, você aqui conversando comigo? Não, ela sabe que eu estou falando de Jesus para você. Legal. Ela sabe que eu estou falando do amor de Deus para você. E ela ficou impactada. Né? E eu digo, isso aqui é a questão do meu intuito. Eu não estou ali para bater papo, eu estou ali para falar de Jesus. Ó, Jesus te ama, Deus tem um projeto para você. Você não foi criado para estar aqui. E quando eu olho para uma garota de programa, eu digo assim, eu fico impactado. Porque eu sei que mulher é extremamente seletiva. E para uma mulher se envolver com muitos homens, tem algo destruído dentro do coração dela. Completamente. Algo destruído. É tanto que algumas se envolvem com vícios, com drogas. A gente já visitou aqui um lugar que era do lado de um prostíbulo e a moça lá, o que ela tinha de patrimônio era um celular de 500 conto. Porque o diabo dá com a mão e toma com as duas. Não tem patrimônio, não gera nada. Ah, mas garota de programa constrói. Mas é vazio. Na areia, tudo na areia, sobre areia, né? É vazio. Você perde o sentido. Eu digo assim, a pessoa quando ela fica milionária ou bilionária, ela não tem mais prazer em conquistar coisas, ela tem prazer em ver vidas transformadas. É tanto que eles se envolvem em projetos, né, sociais, em distribuir alimento e tudo. Tem até a história de um dos empresários mais bem-sucedidos da África, que o que impactou a vida dele foi... tudo que ele podia imaginar de conquista ele teve. Mas o que mais tocou o coração dele foi quando ele entrou num programa de doação de cadeiras de roda para crianças deficientes. Uma criança abraçou a perna dele e disse assim, eu quero olhar para o seu rosto, eu quero poder me lembrar quando eu chegar no céu e ver o seu rosto lá, eu abraçar você. Que dali tocou a vida dele de um negócio de uma tal forma que ele comenta isso. Por quê? Porque a gente foi feito para servir, para doar. A gente não foi feito para receber somente, não. Se você só recebe, você fica igual um mar morto. Você fica saturado. Você não tem prazer de verdade na vida. É verdade.
Verdade. Olha, nós já estamos perto do final. Poderíamos ficar muito tempo aqui conversando com Mas você. foi bom, muito bom. Mas para a gente terminar, vamos falar de um versículo-chave aí, que fala sobre ressurreição, né? Que era uma dúvida, eles não entendiam sobre a ressurreição. E é uma parte central, né, do Evangelho, a ressurreição de Jesus. Se Explica Cristo não aí para a gente. ressuscitou, vão é a nossa obra, a nossa pregação. Somos mais infelizes dos homens, né? Se a nossa vida se resume a esta vida, somos mais infelizes. Porque, assim, um filme que eu gosto de assistir é A Lista de Schindler, né? É uma destruição, a vida humana perde valor. E eu sei que um dia, num momento antes de Jesus voltar de verdade para restaurar todas as coisas, vai ter uma tribulação. E a vida das pessoas vai ser medida por aquilo que elas acreditam, que elas vão se comprometer, como o Evangelho, né? Existe uma visão clara disso. A tribulação, a marca da besta, só vai comer quem adora a besta. Então, assim, é um preço que vai se pagar. Então, eu lembro muito bem disso. Eu sei que hoje a gente tem uma vida confortável, mas um dia a igreja vai ser tremendamente perseguida. E só vai fazer sentido para quem crê na ressurreição. Naquele filme de Paulo, né, Timóteo está do lado de um monte de pessoas que vão ser oferecidas na arena. E elas ficam sabendo que vai ter, né, jogos. E o que no filme, o que o Timóteo, não, Lucas, o médico, fala assim, olha, vai ser um momento de dor, mas apenas um momento, e então nós vamos estar com o Senhor. Né? Daqui a pouco estaremos com ele, né? Essa é a perspectiva da ressurreição. Deixa eu fazer Nossa, uma pergunta aqui que surgiu. Você tem medo de morrer? Eu? De vez em quando um pouco, quando o avião sacode um pouquinho, né? Mas a gente tem que... Eu já tive medo de entrar assim, sabe aquela sensação de, eu tô com uma sensação ruim de viajar de avião e tudo. Mas assim, ó, Deus está no controle. Então aí você volta a visão clara assim, ó, Deus está no controle. Se ele quiser me chamar, ele me chama. Acabou, meu dia está na mão do Senhor. Ele chama quem quiser, né? Sim, na hora então assim, dele, a gente tem essa coisa, todo mundo, ninguém, às vezes você, né? Paulo diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas normalmente a gente vive o contrário. Não, eu quero viajar ainda para Paris. Senhor, fica aí um convite, ó, pessoal. Quem está aí ouvindo, nós vamos fazer uma viagem aí para Londres e Paris, só para mulheres, verdade, né? Em outubro. E aí fica Alex, essa dica. Alex, inclusive, vai presentear a Paty. Patrícia. A ligação tá ruim, não estou ouvindo nada. Oi, a ligação alô? tá ruim. Tá falhando a internet. Vai ser uma experiência maravilhosa. Viajar comigo, Etienne. E o Espírito Santo. Sim. Conduzindo. Amém. Não, porque... Então, por quê, né? Lá no versículo, né, no capítulo 15, no versículo 55, diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Aguilhão, exatamente. Então, a gente precisa Tragada entender... foi a morte. Né? Tragada foi a morte. Então, assim, uma coisa que é muito chave para nós, né? Que essa palavra que a gente precisa manifestar na nossa vida é que nós somos eternos, né? Nós somos eternos. Agora a gente só precisa decidir onde a gente vai morar a eternidade, que aqui é só uma passagem, né? Aonde nós vamos ficar na nossa eternidade. É aí onde a gente precisa. Eu acredito assim, sabe, Alex? A maior parte das pessoas que tem medo de morrer é porque elas não sabem para onde elas vão. Elas têm ou também um certo porque desconhecimento. não estão entendendo o que elas estão ou o que elas podem viver aqui. Porque assim, eu quero comparar, por exemplo, quando você tem um parente próximo que falece, geralmente as pessoas que se desesperam, é porque às vezes, não estou dizendo que é 100%, mas na maioria das vezes, ficou alguma coisa para resolver, alguma coisa que deveria ter sido dita, alguma coisa que deveria ter sido feita, algo que não foi vivido, né? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ó, tá indo embora o amor da minha vida, eu tô perdendo aqui metade de mim, tá indo embora, mas eu sei que eu vivi muita coisa boa, eu sei que eu aproveitei o que eu podia, eu queria ter aproveitado mais, mas eu sei que eu vivi momentos muito felizes, eu sou grato a Deus. E eu lembro da Paty, né? A Paty lembrou outro dia lá na célula da sua casa, lembrando do pai dela, falando assim, eu sou grata pelo tempo que Deus me deu um pai como o meu pai. O Geraldo Rufino fala isso, né? A vida dele foi toda transformada, apesar de ter só vivido 12 anos com a mãe. Ele disse, minha mãe investiu e impactou minha vida nesses 12 anos. Eu sou grato a Deus por esses 12 anos. Ele não fica olhando o que ele perdeu, mas o que ele já teve, o que ele ganhou, o que ele possuiu. Então, às vezes, eu acho que é a falta dessa dimensão, né? Do que mentalidade de abundância. Né? É isso aí. Mentalidade de abundância. Né? Mas a gente precisa trabalhar essa questão também, né? Até de dominar os nossos pensamentos para que a gente tenha essa mentalidade de abundância, né? Para não ficar olhando para a escassez, para o que falta. Nós temos tudo.
Nós temos Jesus, nós temos tudo. Não nos falta nada. Não é verdade, meu Amém, guerreiro? amém, Nós temos tudo. amém. E aí, meu irmão, mande aí uma mensagem para esse povo que está lhe ouvindo. Nós vamos deixar essa live gravada e as pessoas que quiserem ainda assistir, né, possam se conectar aí com essa palavra poderosa que é o Evangelho. Deixa aí uma mensagem para as Eu, pessoas. eu agradeço porque, assim, toda vida que tem uma oportunidade de falar, eu gosto de falar até em festa de criança. Ai, Sanguinhaço, sanguinhaço. Até em festa de criança eu gosto de falar. Eu falo com tudo, né? Então, assim, para mim é um privilégio. Eu agradeço a vida de cada pessoa que estava aqui ouvindo. É de verdade um privilégio gigante. Agradeço a Deus pela vida de vocês duas, por esse projeto maravilhoso, pelo cuidado que vocês têm, pela mulherada que vocês, né, se envolvem, que vocês atraem, que vocês congregam, que vocês agregam, que vocês arrastam. Muito importante. E tem muito mais. Na verdade, esse negócio está pequeno. Tinha que ser pelo menos umas 1000 mulheres. Aí o alvo é atingir 1000. Tem muita mulher precisando de amigas. Eu sei que vocês são amigas de verdade. Amém. Isso é uma característica de vocês. Amém. E que isso se expanda em nome de Jesus. Amém. Para ter muitas mulheres aí tendo famílias transformadas. Eu escutei um tempo atrás que o futuro do filho é determinado pela alegria da mãe. Olha só. Eu posso dizer que Menino, a então, meus minha meninos mãe... estão no rumo certo. Mas é isso aí, é exatamente isso. Isso é super importante. O sucesso dos filhos está atrelado à alegria da mãe. Então, isso é fundamental. Eu agradeço a Deus pela oportunidade aí, agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigada. Foi uma bênção, viu? Muito bom, muito Ó, o edificante. Flávio colocou que eu quero falar até em velório. É verdade. Ai, olha aí, Cacazinha dizendo, estamos muito bem. Tá feliz, né, filha? Bem, Aqui eu digo felicidade. aqui, né? Um dia eu levanto aqui e aí quando eu vou, né, à academia malhar cedo, 6 horas da manhã, e eu chego, Henrique e Rogério tá quase saindo para o Rogério tá quase levando o Henrique para a escola. Aí eu já chego com a música, com louvor alto e cantando. Aí o Henrique, mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu acabei de acordar, pelo amor de Deus, abaixa isso aí. Eu falei, meu querido, aqui não, meu amor, aqui é alegria. Aqui é alegria na hora que acorda, na hora que levanta, na hora que deita, na hora que... Não tem esse negócio, não. Bora, eleva aí o seu nível de alegria agora, de manhã, antes de você ir para a escola. É verdade. Tem que ser. Aqui não dou Muito chance para bem, ninguém isso ficar mesmo. triste, não. Ai, Já Muito amanhece bem, no muito 12, no 12. 220. Ah, Charles. Pois é, que privilégio, né? Podemos estar Maravilha. pregando, ministrando a palavra de Deus. Obrigada, Alex. E eu tenho certeza que ela não volta vazia, porque não é a Val e a Etienne, mas é a palavra do Senhor Jesus. É ela que Amém. nós estamos semeando em todos os canais, e é isso que a gente gosta de fazer, né, minha amiga? Nós amamos. Onde nós sentimos prazer, né? E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E aqui estão 3 propósitos, né? Que amam Amém. levar a palavra do Senhor. Obrigada, Verdade. viu, meu irmão? Eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso. Vamos Deus te tirar uma abençoe. foto, vamos tirar uma foto. fotinha pra gente Vamos. postar lá. Tira os comentários aí para sair a foto. Como é que a gente faz isso, hein? Como é que a gente faz isso? Eu não sei. Vocês têm essa capacidade aí, tirar os comentários. Quem disse que a gente consegue? A gente é muito amado. Olha, Vocês podem aí apertar aí, ó, compartilhar o comentário, dar o aperta. comentário. A gente não sabe Conseguiram? Não? onde é. Não, a gente não consegue. Os 3 pontinhos lá em cima, vocês conseguem? Sim. Os 3 pontinhos? Sim. Veja lá se aparece. Aqui, pronto. Pronto. Agora Aí, sim. tá vendo? O negócio é falar com quem entende. Então vamos Viu como lá. não foi difícil? Oi. Peraí, Tirou? tira aí o print. Tira o print. Não, peraí, vai tirar agora. Tirou! Show, vai ser a capa. Eita. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigadão. Muito obrigada por todos aí que Bom final de comentaram, que semana. estavam na live. Foi maravilhoso, gente. Obrigada pela presença de cada um. E Tchau, na próxima semana nós não vamos fazer mais, nós não vamos fazer no sábado. A gente vai tentar a experiência de fazer na segunda-feira, Segunda-feira às 20 horas. para ver se a gente tem mais pessoas, né, envolvidas, né? E esse final de semana também, próximo, a gente vai estar fazendo uma viagem missionária. Verdade. Tô sabendo, tô sabendo. Muito bem. Tá bom? Tchau, tchau, Deus gente. abençoe. Tchau, Obrigada, tchau. Até mais, Alex, foi uma tchau, bênção. tchau. Uma bênção. Obrigada. Obrigada.